do nome do Senhor. Mas antes de nós irmos a palavra nessa manhã, eu quero chamar o Osnildo aqui. Ele disse, pastor, eu quero estar domingo e eu quero testemunhar. Quero contar a bênção. Sobe aqui, casal. Vai começar por você? Vai começar por você. Então, amém. Conta a bênção. Graças a paz, igreja. Bom dia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só Ele é digno, né? E agradecer também a toda a igreja pelas orações. Eu creio fielmente de que foram fundamentais para que esse milagre na minha vida tivesse acontecido. Foram momentos assustadores, me pegou de surpresa, né, porque não fazia ideia de como estava, né, da gravidade da situação, mas a gente viu as mãos do Senhor desde o início, desde a primeira consulta com o cardiologista, né, que ele pediu esses exames, entre eles o cateterismo, e no cateterismo ele apareceu. E não são minhas palavras, foram palavras do próprio médico que fez o cateterismo ali na Apivida. Ele chegou, ele foi muito claro comigo, ele disse, a situação é crítica, é bastante grave, tá? As lesões que você tem nas artérias do coração, elas são bastante graves, e me mandou de volta para o cardiologista, né? E dali eu fiquei, na noite que eu fiquei, que a gente foi que eu passei mal, que eu fui para a emergência. Da emergência mesmo, eu já fiquei ali, já fiquei internado, então a gente já vê as mãos do Senhor em cada detalhe. Já me deixaram internado. No outro dia, no dia seguinte, eu já estava na UTI, eu fiquei 3 dias lá em observação, em tratamento, porque existia o risco iminente de eu infartar. Eu até então não tinha infartado ainda, né? Então, 2 dias depois, aí veio o cirurgião, aí ele trouxe a notícia, né? Ele disse, tem 3 alternativas, ou o tratamento clínico está descartado, o stent também está descartado, então o que sobrou para ti é a cirurgia, peito aberto, não tem outra solução. Eu senti a Carla tremer no lado da cama quando ele disse isso, né? Mas, enfim, aí eu perguntei para ele, né, dos riscos, a gente sabia que existia riscos, né, pastor? E ele disse, riscos existem, tá? Teu coração pode morrer, porque vai ser desligado, ele vai ficar totalmente parado, vai para a máquina, né? E pode ter uma hemorragia, pode ter alguma insuficiência renal, e eu contribuí para isso ainda, porque eu tenho, no rim esquerdo, eu tenho um cisto de aproximadamente 8 centímetros, né? Sou hipertenso, tudo para agravar, para aumentar os riscos, né? Colesterol um pouco alto, mas enfim, ele disse, o risco maior será você não fazer. Então, como tem a possibilidade, marcamos, fomos para a cirurgia. No dia da cirurgia foi momentos de incerteza, né? A gente não sabe se vai voltar. Coloquei na mão do Senhor, a gente pede para que Deus faça a vontade dele. Nem sempre a vontade é a nossa, é a vontade dele. Podia ter me levado, entendeu? Então a gente já foi consciente dessa situação. Mas enfim, tudo bem, a cirurgia era para ser de 4 a 5 horas, eu acabei ficando 8 horas na sala de cirurgia, né? Para mim foi um piscar de olhos, eu só ouvi o doutor Anderson, que era um anestesista, ele disse, você vai ficar um pouquinho tonto, só isso que eu ouvi, já em seguida já alguém estava me chamando. 8 horas se passaram um piscar de olhos. Deve ter sido muito angustiante para a Carla e para a Fernanda, minha filha, que ficaram lá esperando, né? Provavelmente, né? 8 horas é pouco tempo. Mas, enfim, eu acabei vivendo uma situação de que depois até comentei com o pastor Marcelo disse para mim assim, Osnildo, uma situação é você ouvir alguém relatar, alguém te dar um testemunho, outra totalmente diferente é você viver a situação. E eu, para a glória do Senhor, eu vivi, eu comentei até com o meu genro, o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me sustentam. Eu vi assim nitidamente essa situação. Andei no vale da sombra da morte,
e vi que o Senhor realmente, nesses momentos mais sombrios pelo qual a gente passa, Ele está ali com as mãos dele estendidas para te segurar, né, para te ajudar, para te dar forças. Então, é só Jesus mesmo, foi um milagre, é um milagre maravilhoso, né? Passei outros momentos, comentei com o pastor também, quando eu voltei da cirurgia para a UTI, o momento que eles desentubaram, eu vi isso tudo, foi bem nítido, né? E em seguida, eu senti uma sede muito grande, terrível, assustadora, gente. A sede que eu estava, os lábios estavam secos, virados para dentro, assim, e eu precisava tomar água, estava numa angústia terrível para tomar água. E eu não conseguia, estava bastante sedado ainda, né? E eu via que passavam umas sombras na frente, assim, mas não conseguia identificar nada. Eu comecei a levantar a mão, aí veio um enfermeiro, e eu não conseguia falar, e eu comecei a tocar a mão na boca, e eu falei alguma coisa, sussurrei para ele, ele entendeu que era água, né? Ele disse, não, mas o senhor não pode tomar água ainda. Quando ele falou, eu disse, Jesus, eu vou morrer de sede aqui. Eu vou morrer de sede. Aí ele disse, mas eu vou falar com o médico para ver se ele libera, pelo menos eu molhar um paninho para te colocar na boca, né? E ele veio, quando eu olhei que ele vinha com um copinho pequenininho, assim, um tantinho assim de água, e ele começou a tocar nos meus... Eu queria engolir a mão do enfermeiro, tudo, entendeu? A Francis tem profissionais da saúde que devem saber como é que funciona, né? E naquele momento ali, o Senhor me colocou no coração. A sede que eu tive ali, Jesus também teve sede, e ele pediu por água, né? Só que diferentemente para mim, sem querer comparar a minha situação com a situação de Jesus, mas eu tive o privilégio de ter água, mas ele não, eles colocaram, embebedaram no vinagre, né? E colocaram na sua boca. Um ser santo, puro, sem ter cometido mal algum, né? Passou por essa situação. Então a gente vê que realmente é só Jesus para ter passado aquilo, e a gente sente aquele amor que muitas vezes a gente diz que é incompreensível, a gente não consegue alcançar as dimensões. É um amor tremendo mesmo, gente. É só nessas horas que a gente vai entender o quanto o Senhor nos ama. E, mais uma vez, muito obrigado para a igreja, pelas orações, né, que foram fundamentais. Que o Senhor recompense. Eu só posso agradecer. Quem realmente pode recompensar é o Senhor. Obrigado ao pastor Marcelo, sempre entrando em contato. Esteve lá no hospital, esteve orando, passando mensagem, está precisando de alguma coisa, conta com a gente, alguns irmãos também. Então, o desejo do meu coração é que o Senhor recompense grandemente a cada um dos irmãos. E outra coisa, meus irmãos, se ainda existe dúvida em alguém, ou você conhece alguém que tem dúvidas de que Jesus ainda opera milagres, eu sou um milagre. Amém. Obrigado, igreja. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus, querido. Que abençoe ricamente em Jesus. Grata a Deus sempre. E eu sempre do lado dele falando, tu vai passar por essa, é só um vale. Isso é só um vale. Tu vai desfrutar depois das coisas que Deus tem para derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Amém? E é assim que sempre abria uma oportunidade, a sementinha no hospital falando para as pessoas, né? Amém? Mais uma coisa, pastor. A gente tem bastante profissionais da saúde aqui, né? Gostaria de ressaltar o atendimento e os cuidados do pessoal, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cristãos. Jesus, muito bem representado lá no Hospital Apivida. Tinha uma médica também, doutora Andréia, que é uma outra denominação, cristã, pastora ela e o esposo, pastor, em uma outra denominação. Então, muito bem representado o reino no Hospital Apivida lá. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, queridos. O Senhor derrame cada dia mais sobre a vida de vocês no Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem passa por um momento como esse consegue ter uma dimensão totalmente diferente, né? Uma gratidão pela vida, uma gratidão pelo Senhor, por tudo que Ele conquistou para nós. E que a gente não precise passar por esses vales. Que a gente possa viver essa intimidade com o Senhor, sem ter que ser provado no vale nesse nível, né? Não é o caso do Osnildo, ele não teve que passar pelo vale para isso. Foi uma situação que aconteceu, só que levou ele a uma profundidade ainda maior. Uma intimidade, uma dependência total. Quem já passou por centro cirúrgico sabe, quando você chega naquele momento, irmão, você só ora e entrega.
Se você está em paz com o Senhor, tu consegue entregar e descansar e deixar te apagar com a anestesia, fazer o que tem que fazer e acabou. Mas quem não tem? Eu tive essa semana no velório do pai da Andressa e da Amanda, né? O seu Joarli foi com Jesus. Então, louvado seja Deus por isso. Mas eu falei naquele momento, inclusive usando o testemunho da Sandra, que muitos, na verdade, quando passam pelo vale da sombra da morte e não têm o Senhor como seu Senhor e Salvador, sentem angústia, pavor, terror, porque não tem a paz que excede o entendimento, não tem o Senhor. Então, vê como faz diferença quando você, em vida, em plena saúde, pode ser canal de bênção, pode ser uma atalaia do Senhor, falando do Senhor em todo o tempo. O que a Carla falou que agora, toda oportunidade, ela falava do Senhor. A nossa vida tem que ser essa pregação em todo o tempo, quando está bom e quando está ruim. Por quê? Porque a gente sabe que a gente é do Senhor. Então, que nessa manhã você possa ministrar no teu coração mais e mais. Pode colocar lá para mim, só, não esquecendo, já aproveitando, né? Domingo que vem já é a feijoada. Né? Então, depois o pessoal do Amar até o Fim, uma pequena reuniãozinha lá na minha sala, para a gente poder acertar uns detalhes, amém? Pequenos detalhes, para que domingo que vem a gente possa ter esse momento tão precioso. E o culto vai ser de manhã também, às 10 horas da manhã, para depois então a gente poder almoçar juntos. Então, nós já estamos com 30 e tantas pessoas ali que fizeram a inscrição. Se alguém não estiver nesse grupo, pastor, eu não estou no grupo, fala, que a gente coloca, para aí você já ir poder também, colocando o nome e já passando o Pix lá para a conta da igreja. Amém? Nós temos 60 lugares, estamos com 30 e pouco. Se você quiser trazer alguém, um conhecido, né, um parente, enfim, é bem recebido também, então ainda há lugares. Quando chega na última semana, eu sempre dou essa possibilidade. Você quer convidar alguém para vir, né? Então é possível. Porque a prioridade a gente sempre dá para os da casa, né? Então, você tem o Zap, você pode colocar o teu nome ali. Pode colocar a palavra, isso, pode apagar a luz da frente aqui. Efésios 6, do verso 10 a 14, nós vamos retomar aquilo que nós demos de início, falando da primeira parte dessa armadura que está lá em Efésios 6, que foi o cinto da verdade. Todos acharam? Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do... Então, existem ciladas que o inimigo das nossas almas, que é real, coloca. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou aqui algumas versões já falam sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Nós não nos cansamos de te bendizer e te exaltar, porque tudo é dádiva do Senhor. Toda oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos juntos, é uma bênção do Senhor. Quando olhamos, Pai, para a Venezuela, por exemplo, tanta destruição, tanta morte, tanta dor, tanta necessidade, eles não têm a oportunidade que nós temos, Pai. Muitos países da Ásia não têm a oportunidade que nós temos, Senhor. Por isso fazemos menção disso. Pedimos a Tua misericórdia sobre essa nação, que o Senhor derrame a Tua bondade sobre a Venezuela, Tu mude a sorte daquela nação, Tu possa consolar o coração daqueles que perderam seus entes queridos, que Tu possa fazer milagres, como vimos essa semana, de um homem, Pai, que estava uma semana debaixo dos escombros e saiu com vida. Quantos milagres, Senhor, o Senhor continua fazendo. A Ti a nossa gratidão, pois cremos no mover do Senhor, que há de restaurar aquele povo para a glória do Teu nome. Ministra sobre nós, Espírito Santo, nessa manhã. E a Ti a nossa gratidão eterna, em nome de Jesus. Amém. Nós abordamos no cultos atrás, né,
sobre o cinto da verdade. E nessa manhã a gente retoma falando sobre a couraça da justiça, mas eu quero dar um pequeno testemunho de um jovem que depois dessa primeira ministração, os pais me relataram isso, ele teve um embate com colegas, né? E foi, de alguma forma, como que afrontado por esses amigos na escola. E ele lembrou da ministração, e ele se posicionou de forma diferente. Então veja como a palavra de Deus ela tem poder. O fato de estarmos ministrando as partes dessa armadura faz toda a diferença de nós pegarmos o texto, lermos ele até o final e darmos um apanhado geral, como já foi feito várias vezes. Mas eu sinto que é o momento da gente entender plenamente o que significa cada parte dessa armadura, para que no contexto espiritual a gente possa estar munido, guarnecido, e entendendo que não é só defesa, mas é ataque também. Nós temos essa capacidade pela bondade do Senhor. Essa armadura não é só defesa, ela é uma arma de ataque. Então lembre disso. Você é um soldado de Cristo. Pastor, eu vou atacar quem? Você vai atacar no mundo espiritual. Você não vai atacar pessoas. Até porque o texto acaba de dizer que a nossa luta não é contra sangue e carne. Como algumas religiões por aí pregam de maneira bem diferente. Morte aos incircuncisos, ou morte àqueles que não creem como eu. E vocês sabem de que religião eu estou falando. E essa religião ela está vindo com força para a nossa nação também, se você ainda não sabe. E ela está crescendo. Porque ela é movida a muita coisa, não pelo amor. Dito isso, e essa é a ideia, que cada um se entenda nesse contexto espiritual, para quando acontecer situações, você não focar nas pessoas. E é difícil. Porque nós estamos vivendo um tempo onde os nervos estão à flor da pele. Parece que ninguém mais atura desaforo. Um olhar atravessado já é um piscar de olhos para acontecer alguma coisa. Então, se você que está em Cristo não tiver entendimento e não se esconder no Senhor, fatalmente você entra numa ciranda. Então, esse tipo de armadilha vai acontecer com a minha vida, com a tua vida, tem acontecido ao longo desses anos e vai se acirrar ainda mais. Porque o mundo jaz no maligno. Então, eu volto a dizer que não é só defesa, é ataque. Nessa sequência, então, do capítulo 6, nós vamos ver sobre a couraça da justiça. E alguns podem perguntar, mas pastor, por que é tão importante ser ministrado dessa forma? Eu percebo que muitos ministérios têm passado batido sobre isso. Não têm ensinado o povo sobre isso. Por isso que tantos acabam caindo nessa batalha. Por isso que tantos acabam se afastando de Jesus. Por isso que muitos não conseguem se firmar na fé. Porque não entendem que estão numa luta espiritual. Então, volta e meia, estão meio fracos, fragilizados, não têm ânimo, não têm vontade. Eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu não tenho, acho que isso não é para mim, eu não creio na palavra da forma que é pregada, eu penso só que é o Novo Testamento, eu gosto só dos Salmos. Você vai vendo aí maturidade. A falta de conhecimento é o que leva o povo de Deus a não se entender numa guerra espiritual e acaba sendo levado sutilmente por essas coisas. E como a gente vive num mundo de muita opressão, porque hoje vivemos um contexto onde a informação chega assim, instantânea. O terremoto na Venezuela, no Japão, em tantos lugares, nos Estados Unidos. Antes isso demorava para chegar para a gente. É em tempo real. Acontece um abalo, acontece um tsunami, acontece uma guerra, acontece um atentado, acontece um assassinato. E você vai vendo as coisas mais sinistras que você antes não tinha acesso. Uma diarista que entra num apartamento, ceda um casal de idosos e dilacera eles com uma arma branca. A troco do quê? E aí você vai vendo as motivações, elas são as mais absurdas. Porque é um contexto espiritual.
E o inimigo, das nossas almas, quer isso. E as pessoas que às vezes estão ao nosso derredor não se entendem no Senhor e estão propensas a isso. Então, por isso que essa armadura ela é tão importante. Por isso que eu digo que ressaltar isso é fundamental. Por quê? Porque nós vivemos uma geração fraca no contexto espiritual. Ela não conhece as armas que ela tem para lutar. Ela não usa, ela não faz uso disso. Ela vai vivendo de domingo em domingo. Ou de culto em culto, ou de reunião em reunião. E às vezes está se arrastando porque não se posiciona. Então qualquer soldado que é colocado nas fileiras, não tem para onde correr, ele sabe que ele está numa guerra. E ele sabe que se ele não se defendeu, se ele não atacar, ele vai morrer. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você que é servo de Cristo Jesus, não se entende nesse contexto espiritual como quem está numa guerra, ainda que eu não queira, pastor, eu não quero saber de guerra, eu não quero saber de confusão, você está inserido. Porque o contexto maior da nossa vida é espiritual. A gente que foca muito nas coisas racionais, nas coisas que os nossos olhos veem. Mas a nossa guerra principal é espiritual. Então, quando você é sabedor disso e conhecedor da palavra, você vai se sair muito melhor. Até porque em Cristo nós somos mais. Então, nós estamos no exército que já venceu. Esse é o ponto, você está inserido num exército que já venceu. Então, como não se posicionar dessa forma? Por que se deixar levar por tantas coisas e não se posicionar em Cristo? Um crente sem entendimento, sem conhecimento das Escrituras, é presa fácil, levada por todo o vento de doutrina absurda que se vê por aí. E aí, quando a gente entende que o Senhor não nos deixou nu diante do nosso adversário, a gente começa a entender que é uma postura que a gente precisa ter diante disso tudo. Por isso que hoje a gente vai ver a questão da armadura. E por que ela é tão importante, né? A couraça da justiça. Tem algumas constatações, algumas situações que a gente permite, talvez por falta de conhecimento, por falta de entendimento, ou por ter aprendido de forma errônea. Então tem 2 erros crassos que a gente comete. E aí, de repente, alguém pode perguntar, né? O que é um erro crasso? Erro crasso é um erro grave. Significa você cometer uma falha muito grande. Então, se eu conheço a palavra e eu não entendo, eu não me revisto, eu não vivo como quem é discípulo de Cristo e tenho uma forma correta de caminhar, eu estou cometendo esse erro crasso, um erro grave. Porque eu tenho a forma de caminhar e de ser vitorioso, mas eu estou sendo negligente, porque eu prefiro viver de maneira religiosa. A maneira religiosa é a mais fácil para você andar nesse meio achando que é cristão. Sabia disso? É muito fácil caminhar no meio cristão, se imaginando como tal, mas não vivendo como tal. Por quê? Porque pregar os nossos trejeitos é muito fácil. Falar o evangeliquez é muito fácil. Obter uma Bíblia é muito fácil. Vir ao culto é muito fácil. Mas não é disso que se trata. Se trata de um contexto onde você e o Senhor travam as batalhas, onde você e o Senhor vão crescendo nessa intimidade, onde você se entende como soldado de Cristo, onde você se entende como quem tem um chamado e não apenas ser membro de uma comunidade ou de uma igreja. O posicionamento é outro. Tanto é que, por exemplo, dentro do contexto do testemunho do Osnildo, ele mesmo relata aonde ele chegou, a intimidade que ele pôde observar nesse vale que ele passou. O Salmo 23 tem outro contexto para quem está nesse vale. Uma coisa é você abrir o Salmo 23 e recitar ele. Que salmo lindo, que salmo maravilhoso, como ele me traz paz, como ele ministra sobre mim, porque eu sei que o Senhor é por mim, mas o vale é outra coisa. Quando você verdadeiramente está no vale da sombra da morte, ele se torna real.
Ele não é mais só letras, ele não é só uma canção bonita, ele não é só aquilo que bate no ouvido e dá prazer à tua alma, não, ele vai mais fundo. E é nesse contexto que a palavra do Senhor tem que nos levar, amados. Então, por isso que eu falo que nós somos o remanescente fiel. O remanescente fiel, ele não fica satisfeito com a água rasa. Ele quer ir mais fundo. Ele quer aprender mais. Ele quer ser mais ministrado. Ele quer ouvir a voz do Espírito. E aí, se você está preparado para isso e você deseja isso, você tem que conhecer a palavra. Então, por isso que é tão fundamental a gente, então, não cometer essas duas falhas, esses dois erros crassos, que agora você sabe que é um erro grave. Quando você ouvir essa palavra, você diz, já sei o que é isso, é um erro grave, é uma falha grave, né? E quais seriam elas, então, dentro do nosso contexto? São duas, quando a gente fala a questão de luta e embate no mundo espiritual contra o nosso inimigo. A primeira delas é você subestimar o inimigo. E a outra é você superestimar o inimigo. Então tem crente que talvez não entenda isso, mas o que é subestimar? É simplesmente você negar. Você pensa que aquilo é um mito, é talvez uma força negativa, poderosa, mas você não entende que realmente ele é real, e que ele opera, e que ele também não quer que você saiba disso que você está ouvindo. Ele não quer que nenhum crente se posicione como um soldado de Cristo usando essa armadura. Ele quer que você continue na ignorância. Para ele poder ir jogando com você, porque ele sabe jogar. Ele está aqui há bem mais tempo do que eu e você. Ele sabe como jogar. E o detalhe é que ele joga com engano, ele joga com a mentira. Até porque a palavra de Deus diz em João 8,44, a parte B. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Está entendendo porque o crente não pode mentir? Quando você mente, você está se associando. Você se torna literalmente filho. Porque o pai da mentira é Satanás. Então ele trabalha com todo esse jogo do engano, para que você, na verdade, seja afetado por algumas coisas, fazendo de conta que, na verdade, elas não são tão pesadas assim, e você vai levando, de qualquer forma, essa vida em Cristo. Porque tá bom, você se acha confortável. É o maior engano do crente, achar que está confortável, porque pensa que não está lutando contra esse inimigo. Como ele é fera nisso, como ele sabe lidar com as situações, ele também trabalha para te dar conforto. Ele é tão sagaz que ele trabalha para te dar o conforto, para você pensar que você está bem. Mas qual é a forma de eu entender que eu realmente estou ou não estou bem? É quando eu tenho tempo com o Senhor, quando eu tenho tempo com a palavra, porque ela ministra, ela é como um espelho, ela vai refletir, ela vai te mostrar, você não está bem aqui, você não está bem aqui, você não está bem aqui. Melhora isso, deixa disso, faz assim. O Espírito de Deus faz isso, quando você sinceramente entra na presença do Senhor. Então está vendo como a vida de discípulo vai além do ir e vir da igreja? Então talvez para alguns esse tipo de ministração ela é muito pesada. Porque, pastor, eu queria ser assim ministrado e receber uma palavra de vitória e ser aleluiado para a minha semana. Você vai, irmão. Porque você vai entender o que tem na palavra para você resistir àquilo que o inimigo está fazendo lá fora. Ou talvez já está maquinando na tua mente, nos teus sentimentos. E você não consegue ver saída. Então a gente vai deixando de ser menino, como Paulo, o apóstolo Paulo diz. Deixa de querer só leitinho e começa a se entender como crente maduro em Cristo. E aí consegue entender o contexto que está vivendo. E vai ser muito mais fácil vencer. Como alguém pode superestimar o inimigo? Quando fala demais dele do que de Deus. Quando tudo que acontece diz que é ele. Uma dor de cabeça é o diabo. Furou o pneu é o inimigo. Quebrou algo é o capiroto.
Então tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele. E aqui existe um grande problema, porque essa hermenêutica, ou seja, esse tipo de interpretação, quando feita de maneira reiterada, ou seja, seguidamente, transferindo a culpa de tudo que acontece para o inimigo, revela muitas vezes algo muito sério dentro de você. Porque é mais fácil usar essa fala. Está vendo? É o inimigo. Caí de novo, é o inimigo. Pequei de novo, ai, esse inimigo. Você está superestimando, porque você está dando confete para o cara. Você está jogando, olha como tu é, tu consegue tudo em mim. Tu faz todas as coisas em mim. Indiretamente você está falando isso. Porque você não consegue enxergar a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Ontem eu vi um vídeo de um caminhoneiro na América, ele é muito engraçado. E ele falando, dando um testemunho, porque um pneu estourou, mas estourou numa parada. Num lugar onde ele estava ali com o caminhão, né, fazendo um tempo de espera. E ele disse, antes eu ficava brabo, antes eu ia arrombar o meu dia, eu ia ficar isso, aquilo, aquilo outro. Hoje eu vejo a mão de Deus. Hoje eu dou graças a Deus porque aconteceu aqui. Então está vendo como é diferente? Ele estava glorificando a Deus porque aconteceu naquele momento. Ele estava dando glória a Deus pelo livramento. O inimigo opera sim, irmão, mas a graça de Deus é maior. A graça, o poder, o mover dele é muito maior do que tudo aquilo que o inimigo vai intentando com a tua vida. Então você vai dando glória a quem realmente merece a glória. E você não fica superestimando e jogando para ele algo que na verdade ele não merece. Ele passa, na verdade, de coadjuvante para protagonista. Você coloca o inimigo no centro e bota Deus como coadjuvante. É como você dissesse, o inimigo tem mais poder. Por que me acontece tanta coisa? Onde está o poder de Deus? Por que o inimigo tem tanta... Será que não é o Senhor ensinando você a entender que Ele está tratando para te levar a um nível de maior intimidade, dando glória a Ele? Porque passar por uma cirurgia dessa e dar glória a Deus, irmão, é diferente de você se colocar como vítima. Porque se tem um lugar que o inimigo gosta de colocar eu e você, é no vitimismo. Essa é uma estratégia dele. Tem crente que não sai desse lugar. Vive a vida nessa lamúria, porque não glorifica a Deus. Só fala dos problemas, só vê problema, é 24 horas para o problema e não glorifica, não exalta, não dá glória. Então olha essa questão do erro crasso. Isso é um erro grave. Então entender o Senhor nos nossos caminhos é o que glorifica Ele. Reconheça o Senhor nos seus caminhos, nas pequenas e nas grandes coisas. Entenda que em todo o tempo é Ele cuidando de você. Em todo o tempo é Ele livrando você. Há situações que a gente não consegue entender agora. Outras vão ser só na glória. Mas existe um trabalhar do Senhor na nossa vida. Desde o momento que você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Lembra da ministração da pastora Sandra? A diferença de aceitar e receber? Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, então você está entendendo o processo de Deus na tua vida. Até porque essa questão de estar colocando sempre para o inimigo esse protagonismo é errado. Porque a palavra de Deus fala em 1 João 4, verso 4, a parte B. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Entendendo que aquele que está em mim, a partir do momento que eu recebo ele é maior, eu vou estar sempre entendendo que o Senhor está à frente e Ele vai me dar vitória. Quando passamos pelo Vale em 2000, e que eu fui para Blumenau para ver como eles estavam, a família, a única coisa que eu dizia, eu dirigia, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. O desespero era grande dentro, mas eu ministrava para a minha carne, Senhor, eu não entendo nada, mas o Senhor está à frente, e eu sei que o Senhor vai dar livramento. Então tem horas, amados, que não é pelo que você vê, é pela fé. E é isso que mostra a maturidade e onde você já chegou, se você pela fé consegue entender isso e ministrar isso. E por que entender essa questão é tão importante? Muitos cristãos não sabem o inimigo que estão lutando, lutam com pessoas erradas, lutam contra o cônjuge, contra os filhos, contra colegas, contra amigos, contra tudo e todos, mas não compreendem que estão numa batalha espiritual. E a batalha espiritual ela é tão grande, amados, que para você ouvir sobre isso, você tem que ter graça também.
porque era melhor uma ministração num outro contexto. Sempre que eu for levado a ter que eu me posicionar, vai ser desconfortável para você ouvir. É ou não é? Amém? Amém, irmão. Quantas vezes eu fui ministrado e fiquei desconfortável? Por quê? Porque eu entendia que havia alguma coisa que eu tinha que mudar. E sempre que o ser humano tem que mudar, ele fica meio desconfortável. Não é uma coisa que é legal. Porque a carne não quer mudança. Mas sempre que você esforçar e levar essa carne à cruz e entender o processo, vai ser mais rápido. Deus vai poder operar mais rápido. Então, Efésios 6, 14, diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Então é fundamental entender que essa couraça da justiça é um revestimento espiritual. Você não vai para casa agora ou tentar comprar pela internet uma couraça dessa e amanhã vai trabalhar, né, vestido com esse negócio, chega lá, o que, irmão? O que é isso aí? Que moda é essa? Agora eu estou revestido com a couraça da justiça. É espiritual. Só que a gente usa o exemplo que Paulo usou. A gente viu na vez anterior, quando eu ministrei sobre o cinto da verdade, que a questão toda começa com o cinto da verdade, e Paulo via isso nos soldados romanos. Não tem como ele ir para a batalha se isso tudo não estiver bem firme, e o cinto da verdade faz isso. Então, se eu e você estivermos firmados na verdade, a couraça vai se ajustar bem também. Porque não queira você pensar que você pode fazer uso da couraça da justiça se você não viver a verdade. Porque se você pegar isso aqui como um mantra e só recitar Efésios 6, mas não estiver vivendo esse contexto, irmão, você está peladão no embate espiritual. A gente cantou ainda há pouco sobre o caráter. Eu quero ter o caráter de Jesus. Ter o caráter de Jesus significa ter o cinto da verdade. E ter essa palavra como a verdade. Não o achismo de alguém, nem aquilo que de repente falam aqui, acolá ou na internet, que é um campo minado. Mas o que a palavra de Deus diz. Esse é o parâmetro para mim e para você. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então esse é o contexto. Então quando eu falo isso, eu entendo também o que Paulo está falando em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Segundo Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nos reconciliou, fazendo nele, cada um de nós, mais que vencedores. Nós não tínhamos essa condição, mas através da obra da cruz, ele nos reconciliou. A partir desse momento que somos reconciliados, nós somos equipados. Então eu tenho que estar nele, escondido nele. Então tudo parte desse princípio, a partir de Cristo. Efésios 2, o verso 8, fala que tudo isso não é porque nós somos justos, nós somos bonzinhos, nós somos pessoas honestas. Foi a graça que nos colocou nesse lugar. O fato de sermos bons, ou trabalhar esse contexto para sermos o melhor possível para todos que estão ao nosso redor, isso na verdade é esse caráter de Cristo sendo aperfeiçoado. Então eu não vou me vangloriar porque eu tenho bom caráter. Eu me glorio nele. Porque ele me capacita, estou escondido nele para vencer a minha carne que muitas vezes quer sorrateiramente fazer um deslize aqui, outro deslize ali. Mentira aqui, mentira ali. Como se nada estivesse acontecendo, mas nada passa despercebido no mundo espiritual. Então, por isso que o contexto ele é espiritual. Quando eu entendo Efésios 2,8, que é pela graça que eu sou salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ele está falando que tudo vem dele. A fé vem dele, a graça vem dele, a possibilidade vem dele, é ele que te alcançou. Nós não fomos alcançados porque somos bonitinhos. Não. Foi o amor dele.
Foi a bondade, a misericórdia, a benevolência, a benignidade, a longanimidade dele que nos alcançou. Quando você reconhece isso, irmão, fica mais fácil obedecer. Porque tu entende que não é você, é ele em você. Então, estando nele e ele em mim, aí a palavra de Deus se completa naquilo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então não sai fazendo qualquer doideira para dizer: tudo posso naquele que me fortalece, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu posso. Não, irmão, tu vai dar mau testemunho. Porque tanta gente nesse triunfalismo, adquire coisas e não consegue honrar, ou faz negócios e não consegue honrar, ou entra em relacionamentos e na verdade não consegue honrar, porque aqui está na força do braço. Na força do braço não vai funcionar. A couraça da justiça não funciona na força, é na dependência. Porque a partir do momento que eu alinho a minha vida com a verdade, que é o cinturão, eu posso então me revestir da couraça da justiça. Por quê? Porque o Senhor me fez justiça nele. Às vezes parece complexo, mas não, irmão, é mais simples do que você imagina. Porque é na simplicidade que o Senhor opera. E Ele quer fazer de mim, de você, esse discípulo, que anda na simplicidade, mas na profundidade da palavra dEle, que não negocia a palavra, que não vai no jeitinho, mas que dá a Ele a primazia em todas as coisas. E aí a gente pode avançar, porque nós somos livres. E você pode perguntar, mas avançar no quê? Na semelhança de Cristo. Sendo discípulo. Discípulo. Quantos querem ser discípulo de Cristo? Tem um preço a pagar, irmão. Mas vale a pena. Vale a pena. Como vale a pena servir o Senhor? Como vale a pena servir o Senhor? Você passa a ser um soldado de elite. Quem viu os filmes de guerra e via operações de comandos especiais, aquela coisa toda. Mas quando estava no batalhão, é o que eu mais via. Antes de entrar nele, era o que eu mais via. Porque eu me sentia um daquele, eu queria ser um daquele. Até que eu entrei na instituição e vi que a instituição não é aquilo tudo. E Deus me livrou, graças a Deus. Porque eu fui voluntário, porque eu queria seguir carreira. E Deus, no meio daquilo tudo, me mostrou. Era Deus já trabalhando em mim. Porque Deus tinha um propósito comigo e eu ainda não sabia. Por isso que quando você fala para alguém, Deus tem propósito com a tua vida, tu diz assim: mas propósito com a minha vida? Propósito no quê? Se você se entende como soldado de Cristo, há um grande propósito. Ainda que seja para tocar uma pessoa. É um grande propósito. Mas nós temos sempre muito mais de uma pessoa ao nosso redor, onde a gente pode influenciar e falar desse poder e desse Deus maravilhoso. E é um grande gancho quando você conhece todo esse equipamento poderoso que está em Efésios 6. Quanta coisa daqui você vai poder ministrar na vida de alguém. Então você está sendo preparado como soldado, para lá naquele campo de batalha chamado mundo, poder estar revestido e falar desse poder de Deus. Não é do poder mais maluco que a gente vê por aí. É de algo muito mais profundo. É daquilo que a gente vai vivenciar na nossa vida diária e como a gente vai poder influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Seja na empresa, seja na escola, seja na faculdade, onde for, no trânsito, onde for, irmão. Canal de bênção, canal de bênção. Se entendendo como esse soldado de Cristo, você vai poder, na verdade, orar por pessoas, orar pela sua casa, orar por você, orar por missionários, orar pela tua nação, orar pela tua igreja. E o exemplo mais lindo que eu vejo aqui, quando eu estava ministrando, o Senhor me trouxe à mente. Atos 3. Atos 3, de 1 a 8. Para mim é um exemplo maravilhoso. Dessa couraça da justiça, do se entender como justiça de Deus, entender a justificação, entender a restauração. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença,
o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, não é a esquerda, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando o Senhor. Mas quando você olha para o texto, você está olhando o quê? 2 homens ousados, amém? Cheios do Espírito, amém? Que não tinham ouro e prata, mas que tinham algo mais precioso. E quem é que está falando com o coxo? Verso 6, quem está falando com o coxo? Pedro. Pedro está falando com o coxo. E quando comecei a ler o texto, eu disse: Pedro, mas não foi esse Pedro que negou Jesus 3 vezes? Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Nesse ponto da vida, Pedro já se entendendo como justiça de Deus, agora é usado pelo Senhor. Imagine se Pedro, como alguns de nós que caminham hoje no meio da igreja de Cristo, vivesse a vida aceitando as setas sobre a vida dele. Tu negou Jesus. Você negou Jesus 3 vezes. Você não merece perdão. O Senhor não te ouve. Olha quão pecador você é. Olha o que você fez. Pedro, mais do que ninguém, poderia viver com essa pecha a vida inteira e não ser usado por Deus como está sendo, como foi. Está sendo, porque hoje me diz isso sobre nós. Mas e na época? Se ele preferisse autocomiseração e ficar naquele lugarzinho de dodói, dizendo: realmente eu fui um ingrato, eu não reconheci o Senhor, eu não honrei Ele, eu neguei Ele, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu isso, eu aquilo outro. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Porque se você é justificado em Cristo, não é mais esse lugar para você. Porque se você se arrependeu e pelo Senhor foi transformado, foi restaurado, entendendo Ele nesse contexto, você está curado, irmão. Você está curado, irmão. E tudo quanto Deus tem para fazer vai se concretizar. Você tem que sair desse lugar. Couraça da justiça. Você está cingido com a verdade, com a couraça da justiça. Não porque você é bom. Não porque você não falhou, não porque você não pecou, mas porque Ele te justificou. E se você entende assim, é nesse lugar que você tem que se posicionar. Ah, pastor, mas aconteceu isso, aquilo, volta para esse lugar. Leva a tua carne para a cruz. Não para esse martírio de sofrência de você se sentir o coitadinho, ou a coitadinha. É hora de voltar para esse lugar. Senhor, eu creio no Teu poder, na justificação, no perdão e na obra da cruz. Então, a partir de hoje, eu saio desse lugar. Eu quero a minha mente transformada. Me liberta em nome de Jesus. Para que eu possa ser esse soldado de elite que o Senhor quer nas fileiras de frente. Está vendo como o posicionamento muda? Está vendo que a forma de olhar para um texto, ele pode ser muito mais abrangente do que você imagina? Às vezes você olha para o texto e lê: pô, glória a Deus, olha que Pedro foi usado por Deus. Tem mais. Tem mais, porque esse Pedro é aquele que lá atrás negou Jesus. Se Judas tivesse esse mesmo entendimento e se arrependesse e voltasse para a presença do Senhor, se humilhando na presença dele. Mas ele preferiu o quê? Aceitar as setas. E ele foi para onde? Para o suicídio.
Você está vendo como o inimigo pode, na verdade, te enclausurar e te colocar numa cadeia décadas e décadas e décadas? Mesmo indo e voltando da igreja, sentando e voltando, você está entendendo? Então olha quanta bondade de Deus em nos capacitar para a gente sair desse lugar. Porque quando você não sai, você está cometendo um erro crasso, um erro grave. Você está dizendo, o inimigo conseguiu, ele colocou uma cilada e eu caí, e daqui eu não consigo sair mais. Mentira! É mentira. Porque nós temos um advogado junto ao Pai. E Ele é cheio de misericórdia. E por isso que hoje nós vamos cear. Porque Ele conquistou tudo isso. A mesa glorifica Ele. Por isso eu não entendo como o crente perde culto de ceia. Salvo, amados, o trabalho que hoje exige. Salvo questões de saúde que acontecem. Eu não entendo o crente que, estando bem, negligencia a mesa. Eu caminho com Jesus há mais de 3 décadas. Eu conto numa mão e sobre o meu dedo as vezes que eu perdi um culto de ceia. Porque para mim isso aqui não é um ritual. Eu estou declarando que Paulo fala em 1 Coríntios, fazer isso em memória de mim. Eu, no mundo espiritual, estou declarando, Senhor, eu estou fazendo em memória do Senhor. Eu estou diante do Senhor porque eu sei que foi o Senhor que conquistou tudo isso para mim. Eu estou honrando o Senhor. As tuas atitudes honram o Senhor. O teu caráter, a tua forma de viver, honra o Senhor. Então, se há algum distúrbio na questão de caráter, clame ao Senhor. Clame a Ele, em nome de Jesus. Você não pode mais andar como derrotado. Você não foi chamado para isso. Derrotado nesse sentido, onde o inimigo te coloca na prisão e você vai aceitando. Você não foi chamado para isso. A obra da cruz já declara isso. Ele pagou um alto preço para mim e você não andar como derrotado, mas como quem crê no Filho unigênito, como quem professa esse Senhor, como quem tem prazer de falar desse Senhor, seja num hospital, seja mesmo quando a coisa não está boa, está sempre glorificando ao Senhor, porque Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o soberano, Ele merece a honra e a glória. Se não fosse assim, Ele também não daria o de melhor que Ele tinha, que era o seu Filho, para morrer na cruz por mim e por você. Então, às vezes, essa questão de como a gente coloca o mérito das coisas está errado. Porque Deus age em todos os momentos. Em todos os momentos, até nas catástrofes. Ele continua sendo Deus, Ele continua soberano. Use a couraça da justiça e proteja os seus órgãos vitais. E talvez você pode pensar, o que seria esse órgão vital? Os órgãos vitais dentro do contexto espiritual é a tua fé e a tua esperança. O soldado usava para prevenir de que uma espada ou um ataque não ferisse seus órgãos vitais, porque ele iria a óbito. Então ele usava isso. E olha que coisa linda, apaga a luz. O que você vê que mais chama atenção nessa imagem? O que mais te chama a atenção nessa imagem? Espada, o que mais? O brilho. Eles usavam isso como estratégia. Porque quando essa couraça bem lustrada e enfileirada em centenas e milhares de soldados, e lá, irmão, naquela região não faltava sol. Eles enfileirados eram como um paredão que ofuscava a visão do inimigo. O brilho não é à toa. E é esse brilho que eu e você precisamos em Cristo, para ofuscar as trevas e levar as pessoas a ver a diferença e dizer, eu quero essa luz que vocês têm. Ai, como tu és um ser iluminado, muita gente diz. Não, irmão, é a graça, a bondade e misericórdia do Senhor. Então vai quebrando essas retóricas, essas falas, e não deixa esse negócio entrar no teu coração, porque o inimigo é sagaz.
Ele joga esse confete para dizer, nossa, que crente que tu é, todo mundo já te vendo, não sei o quê. Tem que ser visto, mas para a glória do Senhor. Então, quando alguém fala isso, transfere a glória para ele. Assim, irmão, isso aí é a graça de Deus na minha vida. Mas é dessa graça que eu quero falar contigo. Esse mesmo brilho que tu diz ver, esse mesmo brilho tem que estar na tua vida também. Eu vejo como os teus olhos estão apagados e esse brilho vem de Jesus. Então não falta gancho, irmão. Se tu tiver aleluiado em Jesus para falar do amor dele. Então ter essa couraça lustrada significa eu e você usarmos essa couraça da justiça honrando o Senhor. Porque o fato de poder usar ela é o fato de viver na verdade. Logo a verdade me leva a ter uma vida que honra o meu Senhor. Nas minhas atitudes, nas minhas compras, nas minhas dívidas, em tudo que eu tenho, com a minha esposa, com os meus filhos, a minha palavra. Tem muito crente sendo detonado e infelizmente pego pela palavra, porque não fala a verdade. E eu não estou falando de falar a verdade no contexto, está pregando a palavra. Em várias situações corriqueiras da vida. É o cotidiano. Falar a verdade. Filhos, falem a verdade com seus pais. Maridos, falem a verdade com suas esposas. Esposas, falem a verdade com seus maridos. Sejam honestos em tudo que vocês fizerem. Tudo. Se falhou, existe uma palavra maravilhosa, perdão. Mas não entra no jogo do inimigo, porque ele vai dizer, manda um 71zinho assim, só para lá achar que deu tudo certo. Não fala toda a verdade, fala só a metade dela para... Não, irmão. Tu já está na ciranda do diabo se tu fizer isso. Assuma, fale a verdade, viva a verdade. E aí então a couraça da justiça vai estar bem firme em você. E aí o inimigo não vai poder te atingir. Ele não vai atingir os teus órgãos vitais. Ele não vai atingir tua fé, não vai atingir a tua esperança. Amém? Aleluia. Estão aí ainda? É muito fácil a gente olhar para esse contexto e de repente só se ater, às questões materiais. Mas eu quero levar vocês a entender essa questão espiritual. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Por isso o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, do 22 ao 24. Mas aqui eu estou usando a linguagem de hoje, tá? A NTLH. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Nessa linguagem a gente fica muito claro. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam plenamente renovados. A palavra de Deus está instando isso. E o verso 24, vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Não faltam instruções para mim e para você, viver essa verdade, e esse contexto então nos dá a possibilidade de vestir essa couraça da justiça todo dia. Porque quando você não está bem, o inimigo vai jogar na tua face. Ele vai trabalhar, ele vai jogar com isso e vai dizer, tua fé, a tua esperança, tua forma de viver Cristo, esquece. Porque você é muito isso, muito aquilo, aquilo outro, você faz isso, aquilo outro. Essa voz é do diabo, nunca vai ser de Deus. Deus ele não vai ficar te tentando. Deus ele não vai ficar te afrontando. Quem faz isso é o inimigo das nossas almas. Salvo quando você está de joelho, orando, buscando a face do Senhor, o Espírito de Deus, de maneira diferente que fala o inimigo, ele não vai te acusar, ele vai te recomendar. Ele vai falar contigo de maneira graciosa e te ajudar a sair do que você está fazendo que não agrada ao Senhor. O Espírito Santo fala diferente. A voz dele é bem diferente da voz do inimigo. Então talvez você está enclausurado há anos, só ouvindo a voz do inimigo. É um erro crasso. Você está dando ouvido a Satanás e não glorificando a Deus. Não buscando dele ouvir, Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Senhor, o que eu tenho que mudar? Me ajuda, Espírito Santo.
é para Ele que você tem que pedir ajuda, é para o Espírito Santo. Talvez você está patinando porque você não pede ajuda para Ele. Talvez você está patinando no lugar e continua na mesma falha porque você não está se entregando a Ele. Você quer dar o teu jeito, a tua forma. Essa couraça, amado, é algo espiritual e poderoso, que é colocado a partir de uma vida que vive a verdade. Eu garanto que você vai poder ministrar isso para qualquer pessoa. Porque faltam os outros utensílios ainda. Faltam as outras armas ainda que nós vamos caminhar por elas, em nome de Jesus. Uma prova de que o inimigo ele é sagaz e está sempre à espreita para acusar, está lá em Zacarias 3:1. Misericórdia. Zacarias 3:1, também, na linguagem de hoje, mostra isso claramente. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava em pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Esse sacerdote estava com as vestes sujas, mas ele estava a caminho, retornando do exílio. Ele era um sacerdote, então confunde então com Josué das batalhas. Esse Josué era um sacerdote. Mas aqui, isso que estava nele não era uma impureza que o Senhor não estava vendo, porque ele estava no meio de um povo impuro. Ele estava voltando para agora, então, cumprir a sua função. E ali, agora, nesse momento, o Senhor ia limpá-lo, trocar suas vestes. Mas o inimigo sabia disso. Mas ele estava tentando fazer o quê? Eu vou acusar, eu vou roubar dele a bênção. Então ele veio para matar, roubar e destruir. Se você não se entende em Cristo, você se deixa levar. Josué continuou na presença do Senhor, e o Senhor o limpou, o transformou, mudou suas vestes. Então esse acusador, ele está o tempo todo pronto para isso. Por isso que eu estou dizendo para você, use da armadura e entenda que a voz do Senhor não é para te acusar. Nessa manhã o Senhor está te equipando, irmão. O Senhor está te equipando de uma forma diferente, para você se posicionar diferente. Para você não ficar sendo levado pelo 7:1 do inimigo o tempo todo. Romanos 8, 31 a 34, e vamos encerrando. Vamos cear. Romanos 8, 31 a 34. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tem um ponto de interrogação ali. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem que te justifica, irmão. Você é justificado. É para dar um glória a Deus de saltar no banco, irmão. Eu e você, apesar de nós, somos justificados. Aleluia. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, irmão. Que advogado mais poderoso do que esse? Como então viver enclausurado em alguma coisa que aconteceu? Como viver com aquela bola de ferro agarrado na perna? Como se fosse alguém ainda aprisionado? Ele nos justificou. Ele nos libertou. Ele nos deu a nova chance. Nessa manhã, essa chance se renova. Sobre a minha vida, sobre a tua vida. Para viver então o que tanto fala o extraordinário. Extraordinário é crer e receber Jesus. O extraordinário é viver o caminho estreito. O extraordinário é ser discípulo de Cristo. Não é receber uma palavra de efeito de um coach para dizer que agora eu estou energizado e vou conquistar todas as coisas. Jesus já conquistou tudo para mim e para você. Por isso que nele nós somos mais que vencedores. Por isso, irmão, tu tem que andar de cabeça erguida. Se tu não sair aleluia daqui hoje, misericórdia, nem com feijoada semana que vem. Eis que te digo. Então veja quanta provisão para verdadeiramente ter essa vida gloriosa, vitoriosa no Senhor. Uma vida de santificação constante, diária. Nós vimos então o cinto da verdade, que dá sustentação para a armadura.
E sem ela nós não temos condição nenhuma de avançar e vencer as ciladas e armadilhas e embates espirituais articuladas por esse astuto inimigo. Hoje vemos a couraça da justiça que nos guarda dos ataques brutais, porém, e podem ferir mortalmente e atingir esses órgãos vitais da nossa fé e nossa esperança. Que possamos viver Efésios 10, melhor 6, de 10 a 13. Que possamos entender, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Dia mau chega, né, Osnildo? O Osnildo não esperava um dia mau. O Osnildo não esperava ir para o hospital e receber um diagnóstico daquele: olha, teu coração está crítico. Mas o Senhor é bom e fiel. E Ele esteve no vale o tempo todo, levando o seu soldado a ser reabilitado para continuar a boa obra. Porque a luta não é contra sangue e carne, mas contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Se eu entendo isso e eu faço uso dessa armadura na minha oração matinal, entendendo toda a questão espiritual, irmão, teu dia é outro. Ah, vai ter embate, sim. Mas você é o soldado que já está no exército que já venceu. E você não está sozinho. Porque o Senhor manda que os seus anjos se acampem ao redor daqueles que o temem. E os livra. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Você vai estar recebendo os elementos. Nós vamos cear juntos nessa manhã, em memória do Senhor, glorificando ao Senhor, se entendendo como soldado de Cristo. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pela bondade do Senhor, que nos dá a capacidade de entender pelo teu Espírito o que é essa armadura poderosa que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e a nós dessa geração, para entender, Senhor Deus, que a nossa luta verdadeiramente não é contra sangue e carne, Senhor. E te louvamos porque se chegamos até aqui, se estamos aqui nessa manhã, foi o Senhor que nos deu vitória, Senhor, em tantas situações até hoje. Em tantas situações para estarmos aqui. Senhor Deus, dá sabedoria ao teu povo, entendimento dessa palavra, para que possa se posicionar cada dia mais, entendendo, Senhor, que essa luta vai se acirrando à medida que chega o tempo da tua volta. Obrigado, Senhor, por entender isso. Entender que o Senhor está voltando e por isso o Senhor está nos instigando a tomar posse de toda a tua palavra, de toda ela, não parte de toda ela, para ser Deus como soldados de Cristo, estarmos revestidos plenamente do cinto da verdade, a couraça da justiça, nos pés as sandálias da preparação do evangelho da paz, empunhando a espada do Espírito que é a tua palavra, o escudo da fé com o qual podemos apagar todo o dardo inflamado do maligno e o capacete da salvação. Senhor, é diante do Senhor que estamos nessa manhã, e te louvamos por esse privilégio. Pedimos perdão e misericórdia pelos nossos pecados mais uma vez, porque queremos cear na tua presença em memória do Senhor nessa manhã. Recebe, Pai, a nossa adoração. Restaura a tua igreja. Restaura o teu povo. Restaura os teus filhos. A pleno entendimento da tua palavra, para não sermos como meninos levados, Senhor Deus, qualquer vento de doutrina para todo lado, mas entendermos que no Senhor nós somos mais que vencedores. Pela obra da cruz, que nessa manhã, Senhor, fazemos memória diante do Senhor, onde o Senhor venceu, Pai, todas as agruras dessa terra, todas as ciladas e pecados possíveis sobre a raça humana, tudo o Senhor venceu, e a mesa, a ceia, nos mostra isso, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Oh Deus, me sonda.
conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me ama, estás presente a me secar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado estás. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado Oh, glória. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Todos receberam? Pessoal do berçário, todos lá atrás, amém? Glória a Deus. Nós usamos o texto de 1 Coríntios 11. Paulo falando à igreja de Corinto e falando para mim e para você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Não é outro motivo, e não há outro motivo para nós fazermos a ceia mensalmente, senão glorificar o nome do Senhor e dar a Ele glória, porque Ele foi dilacerado na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos liberdade de hoje estar aqui. Amados, se não fosse a obra redentora, se não fosse a justificação, eu e você não teríamos condição de estar aqui, porque a acusação seria tenebrosa, você não ia aguentar a acusação sobre você. Mas se você está aqui, é a obra da cruz que faz isso. É a obra da cruz, foi a obra de amor redentora do nosso Senhor que fez isso. Ele foi dilacerado pelo nosso pecado, para que nós tivéssemos vida.
Então hoje temos vida, graças a Ele. Temos alegria, graças a Ele. Somos restaurados, graças a Ele. Se eu e você temos alguma coisa, irmão, é graças a Ele. É graças a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos com ações de graças e te bendizemos pelo entendimento que vem do teu Espírito, Senhor, que é a obra redentora da cruz, a obra de amor do Senhor na cruz do Calvário, que nos dá a condição de hoje estarmos aqui. Como já dissemos, pecadores sim, mas restaurados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E hoje, Senhor, podemos te louvar e cear na tua presença, para glorificar o teu nome, até que o Senhor venha. A ti a glória, Senhor. Coma com ações de graças. Glória a Deus. Você pode glorificar? Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a glória te pertence, Senhor. Verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É hora de se examinar e dizer: Senhor, há em mim algum caminho mau? Há em mim alguma coisa, Senhor Deus, que faz afronta à tua santidade? Tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa. Esse é o examinar-se. Esse é o entender que quando você fecha os olhos, o Espírito Santo de Deus lembra você de algo, e você se arrepende e pede perdão. E ceia na presença dEle. Porque se você se entende como justificado, nesse momento você entende o perdão. Então quando você entende o perdão, você entende a glória e o poder dEle. Então você ceia, não olhando para você, mas olhando para Ele, para a justificação que Ele alcançou na cruz para você, porque você não teria condições e não tem condição, mas Ele dá toda a condição. Então é nele, por Ele e para Ele. Então por isso a ceia é esse momento tão poderoso que crente não deve perder jamais, porque o sangue dele foi vertido por amor de mim e de você. Cada gota do sangue dele foi para nos restaurar, para nos justificar. Por isso somos livres. Por isso nele somos livres. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos com ações de graças, porque nessa manhã, mais uma vez, diante do Senhor, não porque merecemos, mas porque é a bondade e misericórdia do Senhor, nós podemos cear na tua presença, Senhor. Nos restaura nessa manhã, restaura os meus irmãos nessa manhã, Senhor. Aqueles que entenderam a palavra, estão sendo ministradas por ela, vão continuar sendo ministrados por ela ao longo da semana, que vão se entender justificados no Senhor, e vão se posicionar diferente, Senhor, para caminhar diante de Ti altaneiramente. Caminhar diante de Ti como quem entende que é um soldado de um exército vencedor em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, pelo milagre da cruz e pelo Teu sangue precioso, em nome de Jesus. Troque o cálice com a pessoa que está do teu lado e declare: estamos em aliança com Cristo. Estamos em aliança com Cristo. Aleluia. Estamos em aliança com Cristo. Estamos em aliança com Cristo. Beba com ações de graça em nome de Jesus. Oh glória. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor. Louvado seja Deus. Celebrai a Cristo.
sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Aleluia, mais uma vez. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabeis que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Se não sair aleluia daqui hoje, não sei o que vai te animar, irmão. Quero que você sente um pouquinho. Nós temos algo especial que eu prometi no último culto e deixei muita gente curiosa, né? Acho que tem que apagar na frente, né? Pode soltar. Isso é a nossa rádio na web. Então, a partir de hoje, a CAC tem uma rádio na web e você, através desse QR Code, pode baixar. A Rádio CAC é uma idealização da comunidade Aliança Cristã. Venha participar dos cultos todos os domingos, às 18 horas. Comunidade Aliança Cristã. Família, restauração e missões. Você é nosso convidado. Estamos localizados em Joinville, na rua Dom Batista 133 Fundos. Venha adorar a Deus conosco. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Quero louvar a Deus pela vida do Muriel. Muriel é muito responsável por isso. Toda a parte de tecnologia, parte de onde está a plataforma também. Então Deus tem usado ele, vai usar muito a vida do Chuchu também. Tem outras vinhetas que vão entrar, ministrações que a gente vai colocar. Então não vai ser uma rádio para que a gente possa ter algo sem aquela propaganda, né? Algo nosso e que eu acredito que vai edificar muitas vidas. Então agora você pode, quando estiver no seu carro, fazendo o seu exercício, na academia, né? Onde você estiver, você vai poder estar acompanhado dos louvores, né? Que glorificam a Deus, e uma rádio que é totalmente isenta, né? De patrocínio ou de coisa do tipo. É uma rádio para edificação, né? Então nós vamos trabalhar ela e começar a fazer ela se estruturar cada vez mais. Amém? Então ao Senhor seja glória, Senhor recompense cada um que está envolvido em nome de Jesus. E vamos de glória em glória. Coloque de pé em nome de Jesus. Abra as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai e as doces consolações desse amado Espírito Santo
seja com a tua vida preciosa, agora e sempre. Amém. Uma semana aleluiada, irmão, em nome de Jesus, abençoe teu irmão que está à tua direita, à esquerda aí, uma semana de bênção, aos de casa, shalom, queridos. Quem ainda não se inscreveu para a feijoada, faça isso, domingo que vem, 10 horas da manhã, depois temos a feijoada, shalom.